Bom, então tá gravando. Depois que terminar a aula, eu baixo o vídeo, coloco no YouTube, coloco lá para vocês assistirem. Estão vendo minha tela? Sim. Sim, né? Gente, quanto à prova, o que vocês acharam? Foi tranquilo? Eu tive mais dificuldade na questão de fazer os diagramas, Diagramas? de momento fletor. Esse foi a parte que eu tive mais dificuldade. Normalmente é o que os alunos têm a maior dificuldade mesmo. Bom, primeira questão, ela estava pedindo para calcular o centroide, calcule o centroide em Y para usar para o valor do centroide em Y, a gente calcular o momento de inércia em X. Eu não tenho certeza se foi essa questão, mas na parcial 1 tinha uma questão muito parecida com essa. Não lembro se era essa, porque tem umas 4, 5 figurinhas dessas que são bem parecidas. Mas, enfim, quem Essa fez a parcial... Oi? Essa consulta está gravando também? Isso, vai ficar a gravação dessa resolução e da aula junto. Tá? Beleza. Beleza? Vai ficar tipo assim, o que a gente viu no dia vai estar gravado lá. Aí lá eu coloco o que está gravado. Está gravada a resolução da prova, mais a aula. Então, essa questão valia 100 pontos. Como que eu dividi ela? Eu dividi ela em duas figuras. Uma, esse quadrado cheio, e dois, esse quadrado vazio. Então, na hora de construir a tabela, olha só, eu coloquei uma coordenada 0, 0 aqui, ó, aqui, no inicinho aqui da figura. Então, a primeira área eu tenho 10 de altura e 7 de base, então a minha área é 7 vezes 10, 70. A minha figura vazia tem 3 por 3, então tem 9. Só que como ela é vazia, ela tem que entrar menos 9. O YI, como que eu vou achar o YI? Onde está o centroide da figura simples da figura 1? Então, se a figura 1 tem 10, aqui está até errado, né? Que o 5 estaria aqui, né? Esse círculo marrom deveria estar onde está o círculo verde. Então, deveria estar aqui. Deixa eu fazer isso aqui. Deveria estar aqui. Eu coloquei círculo vermelho. 5. E aqui também está trocado. Aqui é 6,5. Depois eu edito o material e coloco lá no Alva de novo. A figura 2, ela tem 5, metade de 3 é 1,5. Então, ela tem... Aqui tem 1,5. Aqui tem 5. Então, o total é 6,5. Tá? A conta aqui está correta. 9 vezes 6,5 menos 58,5. 750 vezes 5, 350. Fiz a soma aqui, 291,5. Fiz a soma aqui, 61. E aí, o nosso centroide vai ser o 291,5 dividido por 61, centroide 4778. Quem fez lá na prova viu que só tinha um resultado com 4778. Então, o outro resultado era... Podia até calcular, mas já estava certa a resposta, né? Não tinha como errar. Como que eu calculo, então, o momento de inércia? Então, de novo, a gente dividiu a figura em 2, calculamos lá o nosso centroide, composto está em 4778, está aqui mais ou menos essa marquinha verde, um pouquinho abaixo do 5, né? O nosso círculo verde. O momento de inércia é base vezes altura ao quadrado, mais base vezes altura vezes distância ao quadrado.
A base da figura 1 tem 7, 3 com 2, 5 com 2, 7. A altura tem 10, vezes base vezes altura 7, 10, menos essa distância. A distância é, aqui eu tenho 4, 7, 7, 8, e o 5 estaria exatamente aqui, né? Então, essa diferença é a nossa distância, é esse valor aqui, ó, 5 menos 4, 7, 7, 8. Anotem que aqui está certo, 6,5. Só tem que corrigir no slide 4. Na figura 2, a base é 3, a altura é 3, negativo porque é vazado, negativo porque é vazado. Aqui a minha soma deu 508. A distância é 6,5 menos 4,78, 4,778 ao quadrado. Deu menos 33, o primeiro deu 586, se eu somar os dois dá 553,345. E aí tinha essas duas respostas, 4,778 e 553,345. Gente, alguma dúvida aí nessa questão? Até que não, Thiago. Teria como, se possível, no caso, a fórmula que eu vou seguir vai ser sempre essa mesmo, né? A do momento de inércia. A do momento de inércia é sempre essa aqui. Sempre é. Ah, sim. Não, beleza. É só para me anotar no cantinho. Eu estou sem Não, ela. pode anotar. O que acontece é o seguinte, se o meu centro composto, vamos imaginar que eu tenho só um retângulo. Então, o centro composto e o centroide composto e o centroide comum, o centroide simples, é o mesmo. Então, essa distância aqui ia ser zero. Aí, esse cara aqui ia zerar. Entendi. Entendeu? Beleza. Na hora que você terminar de copiar, você me fala que eu passo. Eu copiei aqui, Thiago. Ah, beleza. Na próxima também vai ter. A segunda também valia 100 pontos. Eu estava pedindo o raio de geração da peça no eixo X, para uma peça estrutural. De novo, como que eu dividi essa peça? Tem várias maneiras da gente dividir a peça. Eu dividi de novo entre cheio e vazio. Figura 1, a figura cheia. Figura 2, a figura vazia. Tem gente que pode fazer 3 triângulos, né? Desculpa, 3 retângulos. Esses 2 retângulos que são iguais e esse retângulo, vamos dizer assim, 2 retângulos na horizontal e um retângulo na vertical. Eu achei mais fácil fazer o cheio e o vazio. O retângulo 1 é esse retângulo cheio de 9 por 9. 9 vezes 9 dá 81. O retângulo vazio dá 3 por 3. 3 por 6, desculpa. Então dá menos 18. Qual que é a distância da coordenada 0, 0 até o centro da peça? Se aqui eu tenho 9, a metade de 9 é 4,5. Então, eu tenho 4,5 tanto para a figura 1, 4,5 para a figura 2. E aí, quando a gente vai fazer a conta, como os dois valores aqui são iguais, obviamente, o meu resultado tem que ser 4,5. A única coisa que eu fiz aqui foi mostrar para vocês que realmente dá 4,5. 81 vezes 4,5, 364,5, menos 18 vezes 4,5 menos 81, e aí dá 283,5, e a área 81 menos 18 dá 63. Dividindo 283,5 por 63 dá 4,5. Então, o que eu mostrei com isso? Que realmente o centroide da figura está no centro e ele está. Notem aqui que eu coloquei
esse círculo marrom do lado do verde. Está um em cima do outro, né? Que se eu colocasse em cima, um ia tampar o outro. Mas isso significa o quê? Que o centroide composto e o centroide simples, no sentido de y, tem o mesmo nível, estão no mesmo local. Então, isso vai fazer o quê? No próximo slide, vai fazer com que na hora que a gente for calcular aqui, ó, essa distância ao quadrado vai dar zero. É o que eu estava falando no último exemplo, no exercício no finalzinho do exercício 1 da prova. Então, a área 1 é a cheia. Espera aí. A área 1 é a cheia. Então, é 9 de área, de base, 9 de altura, mais 9 vezes 9, menos 4,5 vezes 4,5. Então, isso aqui, zero. A área vazada é negativa, menos 6 de base, 3 de altura, menos 6 de base, 3 de altura, mas, de novo, aqui zero. Então, a parte que não zera dá 546,75, menos 13,5, eu tenho 533,25. E o que que eu pedi? Eu pedi o raio de geração. O raio de geração é a raiz do momento de inércia vezes a área. E aí é 533,25 dividido por 63, eu tenho 2,909. Lembrando aqui só que o 2,909 já está fora da raiz, tá? Mais uma pequena correção aí para fazer. Gente, alguma dúvida aí nesse exercício 2? Não, tá tranquilo. Só vou terminar de copiar. Pode. Gente, se vocês tiverem dúvida, pode interromper. E se vocês forem ver que eu for passar e estiver copiando, pode me falar também. Pode passar? Pode. Gente, de qualquer forma, esse material está lá no AVA, tá? Pode ir copiando, não tem problema não. Mas quem não está copiando, ele está lá no AVA, unidade 3, seção 2, pós-aula. Terceira questão, na parcial 2, vocês fizeram uma questão bem parecida com essa, muda os números e o formato, mas era bem parecida. Para a viga da figura abaixo, calcule as reações de apoio em A e B. Então, o que eu quero? RA e RB. E que eu tenho uma reação de apoio fixa, uma móvel, mas é que só tem carga em Y, não vai interferir para a gente. Uma carga distribuída e uma carga pontual. Como que a gente resolve esse trabalho aqui? Então, eu tenho RA, RB, então eu vou lá, faço o desenho de RA e de RB, e eu vou primeiro fazer o somatório das forças em Y igual a zero. O que eu tenho em Y? Para cima, RA mais RB igual tudo que está para baixo. Se a gente pegar essa carga concentrada de 15, a gente pode transformar ela numa carga distribuída de 15 numa carga concentrada de 15 vezes 1,8. 15 vezes 1,8 vai dar 27 kN. Então, eu tenho 15 vezes 1,8, que é 27, mais 3 kN. Então, RA mais RB dá 30 kN. Beleza, eu sei que A mais B é 30, mas não necessariamente um é 15 e o outro é 15. Então, para isso, eu faço
somatório dos momentos em A igual a zero. Olha só, momento é força vezes distância. Essa força de 27 está fazendo um momento aqui no ponto A, Esse momento ele é horário, então ele é negativo, menos 27 vezes a distância é a metade, né? Porque o nosso 27 ele está no meio do 1,8. Então aqui eu tenho 0,9, de novo, menos 3. Esse 3 aqui, ó, também está anti-horário. 1,8 vezes 3, 5,4. Menos 3 vezes 5,4. E o RB ele está anti-horário, mais 3,6 RB. Aí o RB deu, fazendo a continha aqui, dá 11,25. E 21 e 6... Desculpa, aqui está errado. Aqui é 30. Nossa, alguns erros bobos, mas que acabam... 30 menos 11, 25, 18 e 75. Alguma dúvida nessa questão? Tranquilo? Tranquilo. Beleza, alguém está copiando? Eu printei. Mais fácil, mais rápido. De qualquer forma tá lá, mas se alguém quiser copiar, não tem pressa não. Estamos tranquilos, temos tempo. Temos tempo. Eu estou copiando mesmo, mais só para comparar com o que eu fiz, para ver, tipo, Tá. que eu errei, o raciocínio, essas coisas. Uhum. Mas já copiou ou pode passar? É só para eu Eu saber. estou fazendo igual ela, estou printando. Tá ficando mais fácil mesmo. Ah, tá. Não, beleza. Se precisar, eu espero. Não tem problema não. Questão 4, valia 150 pontos. Para a viga da figura abaixo, calcule a intensidade do momento fletor e esforço cortante no comprimento L é igual a 1 metro. Então, eu sei que assim, a maioria, alguns alunos, e boa parte, não só dessa turma, mas de outras turmas que eu já dei aula, sempre gosta de fazer o esforço cortante ao momento fletor pelo método da área. Mas quando eu vou lá e peço o momento fletor em 1 metro, você vai ter que ir lá refazer sua área para 1 metro e refazer a conta toda. Então, nesse sentido, é que eu acho que o método da seção acaba sendo um pouco mais fácil. Mas quem quer fazer pelo método da área, pode fazer também. Primeira coisa, calcular as reações de apoio. Não dá para fazer nada sem elas. Então, vamos lá. Como que a gente fez? Então, aqui eu tenho uma viga engastada. Então, eu tenho uma reação RA e eu tenho um momento MA. Se eu fizer a somatória das forças em Y, eu acho o RA. RA está para cima mais RA menos, só que eu já passei para o outro lado, né? Se eu fizer essa equação RA menos 2 vezes 3, menos 3 é igual a zero. Aí eu fui lá, passei 2 vezes 3 e o mais 3 para o outro lado. 2 vezes 3 é do nossa carga distribuída que virou pontual. 3 vezes 2 é igual a 6 quilonewtons. Então, 3 vezes 2 é 6, mais 3, então RA dá 9 quilonewtons. MA. O MA, eu tenho que fazer o momento em A para poder achar quanto vale esse MA. Então, se eu somar todos os momentos no ponto A, é igual a zero, eu tenho MA. Olha só, aqui eu tenho um momento, né? Força de 6 vezes a distância de 1, horário negativo. Força de 3, distância de 4 metros, essa distância aqui, ó, do ponto A até o ponto B,
menos 4 vezes 3. 6 mais 12, 18. Aqui está negativo, menos 18, passou para o outro lado, positivo, mais 18 quilonewtons vezes metro. Ok. Então, agora que eu tenho o 9 e o 18, o que eu pedi? Eu pedi o esforço cortante aqui em 1 metro. Então, eu poderia fazer uma seção aqui nesse ponto que eu chamei de B, ou poderia fazer uma outra seção aqui no final da viga. As duas dariam, tá? Mas aqui eu vou ter menos conta. Aqui eu acho que é um pouco mais simples. Então, beleza. Então, a minha seção da viga que eu estou analisando, ela vem de 0 a 2 metros. É como se a gente estivesse enxergando só do VB, só dessa seção para a esquerda. Somatório das forças em Y é igual a 0. Então, soma tudo que tem Y. Ah, o que tem Y? Tem o VB está para baixo, negativo, menos VB. Aqui, ó, a gente tem uma carga que vale Q vezes X. O Q vale 3. Então, é menos, porque está para baixo, 3 vezes X, mais o RA, que está aqui, mais 9, é igual a 0. Então, VB é menos 3x mais 9. Então, quanto vale o esforço cortante em 1 metro? Lembrando que o x é a dimensão do comprimento da viga. Então, é menos 3 vezes 1, menos 3, mais 9, menos 3 mais 9, 6 kN. Ok. Agora, eu quero saber quanto vale o momento fletor. O momento fletor, o que eu vou fazer? Vou fazer somatório de momentos. No ponto B é igual a 0. E aí eu tenho o MB aqui no sentido anti-horário, positivo, MA no sentido anti-horário, positivo, MA, MB mais MA. 3, essa distância aqui, ó, ela vale x dividido por 2. 3 vezes x é a carga. E x sobre 2 é a distância. Essa distância toda aqui vale x. O RA, ele é horário, então é menos 9 vezes x. Vou passar para o outro lado, vou isolar o MB. O MB de x vai ser menos MA, menos 3 meios vezes x ao quadrado, mais 9x. O que eu quero? Eu quero o momento fletor no ponto 1 metro. Então, eu vou lá e substituo x por 1 metro. Menos 18, menos 3 meio dá 1,5, menos 1,5, vezes 1 ao quadrado, mais 9 vezes 1. Menos 18, menos 1,5, menos 19,5. Mais 9, menos 10,5. Gente, alguém tem alguma dúvida nessa questão? Tudo certo? Alguém está copiando? Pode passar. Como sempre, Thiago, para mim, só dimensões desses momentos, essas setinhas aí. Mas, tirando isso, Oi? como sempre, para mim, a minha dificuldade é sempre nessa direção dessas setinhas aí. Mas, tirando isso, deu para entender direitinho. Ah, tá. Então tá. Então nós temos que terminar com isso. Você vai pensar o seguinte: eu vou até fazer de azul, ó. Coloquei uma bolinha azul aqui, beleza? Beleza. Se o meu ponto 3 está aqui, ó, essa setinha, vou até essa daqui. Então, essa setinha. Imagina que essa seta está descendo. Se ela está descendo, como que ela vai chegar no ar? Fazendo isso daqui.
Você só vai conseguir fazer isso se você desenhar no caderno. Se você só olhar, você não vai conseguir, não. O RA... Vou ter que apagar tudo. De novo o nosso pontinho azul. RA está aqui, ó, ele está subindo. Ele está subindo porque ele é uma reação de apoio, ele não pode deixar a viga cair. Ele tem que ir lá no ponto A. Então, eu sei que ele é horário. Outro aqui, ele está vindo no sentido anti-horário, porque ele tem que chegar no ponto A. É só você olhar a direção da seta, e essa seta tem que chegar nesse ponto que eu estou querendo, tá? É mais exercício mesmo. À medida que você vai fazendo mais exercício, espero que você consiga não errar. Porque se você erra o sentido, você erra a conta. Beleza. Obrigada. Nada. Mas assim, pega a parcial 2, refaz ela. E aí eu acho que você consegue tirar essa dúvida. Beleza, eu tô vendo muito vídeo, né? Para ver se ajuda. Vídeo aula. Também. Uhum. A questão 5, ela é bem parecida com a questão 4, né? Assim, estou pedindo mais ou menos a mesma coisa. Estou pedindo a mesma coisa, só que numa viga diferente, ou seja, ela não está engastada, ela está biapoiada, um apoio fixo, um apoio móvel, 8 metros de viga, ela tem uma carga distribuída ao longo dos 8 metros, de 4 quilonewtons por metro, mais duas cargas pontuais de 5 quilonewtons. E ele está pedindo para saber aonde está, qual é o maior valor do cortante e o maior valor do momento fletor. Bom, para fazer isso, primeira coisa é calcular a reação de apoio. Olhando para a figura, dá para falar quanto vale a reação de apoio? Sem fazer conta nenhuma? O que vocês acham? Dá ou não dá? Não arrisco. Não arrisco, né? Então tá. Aqui, ó, tem metade da viga. Aqui tem metade da viga. Se eu pegar e dividir ela em duas, a mesma quantidade de carga que tem aqui, mesma quantidade de carga que tem aqui, ela é simétrica. Então, eu posso falar que esse apoio A está suportando a metade dessa carga que está à esquerda e esse apoio B a metade dessa carga que está à direita. Quanto que tem nessa carga à esquerda? Tem 4 vezes 4, 4 quilonewtons por metro, vezes 4 metros, aqui eu tenho uma distância de 2 e 2, 4 metros, 16, mais 5, 21. Do outro lado aqui eu também tenho 21. E aí, beleza, vamos ver que essa conta tem que dar 21. Então, como é que eu fiz? RA mais RB é igual. Essa carga concentrada aqui, ó, posso falar que ela está aqui, né? Q vezes L, o Q vale 4, vezes 8 metros, eu tenho 32 quilonewtons. Então, é 4 vezes 8, que é 32, mais 5 quilonewtons daqui, mais 5 quilonewtons daqui, 32 mais 10, 42 quilonewtons. Então, eu sei que o RA e o RB estão suportando 42 quilonewtons. Agora, eu só vou provar que cada um deles está segurando 21. Aqui a gente tem o
32. Então, se eu fizer o momento aqui em A, fazer o momento em A, o que eu vou ter? Eu vou ter 32. Ele é horário ou anti-horário, Leila? Anti. Anti ou horário? Ele é horário. Não, horário. Olha, Horário. Horário. Então, ele é negativo. 5 vezes 2, aqui, ó. 5 vezes 2 também é horário. Negativo. 5 vezes 6, aqui eu tenho 6. 5 vezes 6, negativo. E esse RB aqui, ó, é o único anti-horário. Mais anti-horário, né? Mais 8 RB. Se eu fizer essa conta, o RB dá 21 kN. Opa, se eu sei que a viga é simétrica, que o lado esquerdo é igual ao lado direito, eu posso dizer que a carga vai estar dividida em duas. Nesse caso, foi verdade. 21 para RA, 21 para RB. Beleza? Bom, essa é a primeira parte, né? Calcular a reação de apoio. Agora, a gente tem que achar quanto vale o cortante e quanto vale o fletor. O esforço cortante, vocês poderiam fazer todas as seções, de 0 a 2, de 2 a 6. Se fizesse todas as seções, eu faria de 0 a 2, de 2 a 6 e de 6 a 8. Só que de 0 a 2, eu já sei que eu vou ter o meu esforço cortante máximo. Daqui a pouco eu mostro o porquê, o que eu sei, tá? Então, no meu esforço cortante máximo, eu tenho um VB, eu tenho um MB, eu tenho uma distância X e eu tenho RA. E o 5 não entra na nossa conta. Bom, se eu fizer o somatório das forças em Y igual a zero, o que eu tenho? Eu tenho menos VB, menos, aqui eu tenho 4x, 4x, que é Q vezes L, ou Q vezes X, o nosso L nós substituímos por X, e o nosso RA aqui deu 21, mais 21. VB é igual ele está negativo, ele vai para o outro lado positivo, menos 4x mais 21. Então, se eu for fazendo, depois da seção de 0 a 2, se eu fizesse aqui uma seção de 4, de 2 a 6, por exemplo, que seria essa seção daqui, esse valor só ia diminuir. Por quê? Porque aqui eu tenho menos 4x. Então, aqui eu também vou ter menos 4x. Então, o maior valor está onde? Está quando x é zero. Quando x for zero, que é exatamente onde está a reação de apoio, que é aqui, eu tenho menos 4, está errado, não é menos 2, né? Menos 4 vezes zero, mais 21, é igual a 21 kN. Se a gente fosse fazer aqui um diagrama de esforço cortante, o que eu ia ter? Eu ia ter aqui 21. Do 21, ele ia diminuir até 2 metros. 2 vezes 4, 8. Até 13, né? Então, ele ia vir diminuindo até 13. 13 menos 5 é 8. Nossa, tá ruim. Ele ia diminuir até 13. 13 menos 5 é 8. Aí ele ia diminuir 8 menos 16, vai dar menos 8. Ele ia vir até menos 8, ia vir até menos 13. Vamos falar aqui menos 13. Aqui ele ia vir até menos 21, e 21 ele ia voltar para zero.
Então, o nosso diagrama de esforço cortante seria algo mais ou menos do tipo, e o maior valor do esforço cortante é o 21, que está aqui no ponto zero da viga na reação de apoio A. Ok? Compensa pôr uma grade aqui, não. Vai aqui. Me ajuda aqui, né? Gente, por favor, fecha o áudio. Bom, vamos lá. Até o cortante, beleza. O fletor, o que eu vou fazer? Se eu não soubesse aonde estava o momento fletor máximo, eu teria que fazer todas as seções, ou poderia fazer a última seção. Aqui, se eu criasse aqui uma seção aqui no ponto B. Mas eu sei que, como é uma carga distribuída, o maior momento fletor da carga distribuída está onde? Está no meio. Então, eu espero encontrar o meu maior momento fletor em 4 metros. Então, eu fiz uma seção aqui de 0 a 6 para poder encontrar esse valor do momento em 4. Bom, o que eu fiz, então? Eu fiz somatório dos momentos em C igual a 0. Tiago, parece que tem alguém querendo entrar aí. Está pedindo lá no grupo para entrar. Não sei se já entrou. Tá, deixa eu ver. Obrigado, professor. Tayane. Boa noite, Tayane. Conseguiu entrar? Tá me escutando, Tayane? Bom, ela entrou. Bom, então, obrigado. Então, vamos lá. Então, 6 metros, a metade de 6 vai estar mais ou menos aqui, 3,5. Aqui eu tenho 4 vezes x. Então, no meu momento em C, o que eu tenho? Eu tenho o MC mais, aqui, ó, esse 4 vezes x está anti-horário, mais 4 vezes x, essa distância aqui é, o x sobre 2 está errado aqui, essa distância é aqui, x sobre 2, x. Eu tenho essa outra carga aqui, 5. 5 também é anti-horário, que multiplica x menos 2. Porque se tudo, o x é tudo isso. Então, essa distância daqui é x menos 2, uma vez que aqui vale 2. Menos o RA, que é anti-horário, 21 vezes x. É igual a 0. Se eu isolar o MC de x, eu vou ter menos, passar esse para o outro lado negativo, menos 4x ao quadrado sobre 2. Positivo vai negativo, menos 5x menos 2. Negativo vai para o outro lado positivo, mais 21 vezes x. Bom, essa é a minha fórmula do momento para a minha viga de 0 até 6 metros. Tá? Então, se eu fizesse o momento em 0, aqui ia dar 0, aqui ia dar 0. Aliás, essa seção aqui, depois eu vou corrigir, é de 2 a 6, né? E aqui daria, se fosse 2, né? Daria 2, 2 e 2 e veríamos quanto vale. No M de 4, no maior momento, que é o 4, se eu fizer a conta, deixa eu ver se tem alguém entrando.
Não. Se eu fizer a conta do M de 4, menos 4. Deixa eu só ver aqui, a Tayane não está conseguindo. Menos 4 vezes 4 ao quadrado dividido por 2. Só substituir o x por 4. 4, 4, 5 vezes 4 menos 2, mais 21 vezes 4. Fazendo essa conta aqui toda, eu tenho 42 kN vezes metro. Bom, gente, se vocês quisessem ter feito, como a prova foi remota, era só fazer essa questão no F2. Essa questão eu fiz ela no F2. E aí vocês poderiam ver que o cálculo realmente deu 42 e o esforço cortante realmente deu 21. Alguma dúvida aqui? Podemos passar? Aqui tá tranquilo. Beleza. Não, ninguém entrou ainda. Tem mais, a Tayane está tentando entrar. Ok. A última questão, bem parecida com a 5, só que agora nós estamos pedindo tensão por flexão, mas assim, por que eu falo que ela é parecida com a 5? Porque ele está pedindo a tensão de compressão em L 1 metro. Então, aqui tem 1,5, 0,75, 1 metro vai estar mais ou menos aqui, bem no olho, bem chutômetro. Então, beleza. Então, eu preciso saber o momento em 1 metro para depois passar para a fórmula de flexão. Voltei no exercício bem parecido com o 5. Bom, primeira coisa, eu preciso achar RA e RB. Então, o que eu faço para achar RA e RB? Faço somatório das forças em Y igual a 0. Se eu somar todas as forças que tem Y, eu tenho RA mais RB é igual a 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5 é 30. Então, RA mais RB é igual a 30. Se eu fizer o somatório dos momentos em A, eu acho o meu RB. Lembrando que aqui eu tenho um Q vezes L, Q vezes L, ou Q vezes X, Q vezes... Coloca X. E aí, o que eu tenho? Eu tenho menos 30, que é o Q vezes X. O Q vezes X aqui é 20 vezes 1,5. 20 vezes 1,5, que é igual a 30 quilonewtons. Vezes 0,75, ele é horário, então ele é negativo. Mas o RB é anti-horário, então ele é mais. A distância total aqui é 2,5. 2,5 vezes RB é igual a 0. RB deu 9 quilonewtons. Se RA mais RB é 30, RA vai ter que valer 21 quilonewtons. Do jeito que eu resolvi, eu vou precisar do RA. RB, talvez não. Mas da forma que eu quero fazer, não. Mas se eu quisesse fazer de outra forma, eu poderia utilizar o RB. E aí a gente vai separar uma seção. Eu fiz a seção de 0 até 1,5. Essa seção que eu chamei de seção C. Como se eu estivesse olhando só para esse pedaço da viga aqui, onde está esse quadrado marrom. E aí eu faço o momento, somatório dos momentos em C é igual a 0. O momento em C igual a 0, o que eu tenho? Eu tenho MC positivo por
porque ele é anti-horário. Mas, aqui eu tenho o Q vezes X, né? Q vale 20 vezes X, então essa é a minha força. O X sobre 2, essa metade aqui, né? Pode ser essa metade da esquerda ou metade da direita. Mas como o meu momento é para cá, né? Enfim, acabei fazendo o desenho errado. É mais porque é anti-horário. Mais força 20x, distância x sobre 2. Menos o RA vale 21. 21 vezes x, ele é horário, é negativo. Passa para o outro lado, 20 com 2 corta, dá 10, menos 10x ao quadrado, mais 21 vezes x. De 1, eu vou fazer o quê? Eu vou substituir tudo por 1 metro. Então, menos 10 vezes 1 é 1, mais 21 vezes 1 é 21, menos 10 mais 21 vai dar mais 11 quilonewtons vezes metro. Ok? Bom, daí, então, eu consigo chegar no final da questão. M de 1 é 11, esse era o trabalho maior. Momento de inércia. Aqui é uma figura bem simples, base 60, altura 90. 60 vezes 90 ao cubo, dividido por 12, 3,645 vezes 10 a menos 6. Notem que aqui, ó, o centroide composto é o mesmo do centroide comum. Então, aquele área vezes distância ao quadrado dá zero. E aí eu venho para a fórmula de tensão por flexão. Para gente... Desculpa, gente. Para a gente terminar. Tensão flexão é menos MY sobre I. É menos 11. O momento deu 11. 11 mil, né? Porque é 11 quilonewton vezes metro. Então, menos 11 mil vezes o Y. Olha só, eu tenho 90 de altura. Então, eu tenho 45. Eu vou chegar no topo da viga e 45. Eu vou chegar na parte mais baixa da viga. Dividido pelo momento de inércia, vai dar 135, menos 135,8 megapascal. Essa era a resposta correta da questão 6. Gente, alguma dúvida nessa questão ou na prova em si? Tranquilo? Até aí, beleza? Tranquilo. Ok, a prova fechamos então. O outro arquivo. Está aqui. Gente, então, com isso a gente fechou a unidade 3, seção 2. Então, até antes da prova, a gente fechou unidade 3, seção 2, mas na prova eu só cobrei a unidade 3, seção 1. Né? Então, a última questão, que era de flexão, ela era da unidade 3, desculpa, unidade 2, seção 1. A unidade 2, seção 2, a gente viu na semana antes da prova, tensão por flexão composta, e hoje a gente vai ver flexão assimétrica. Se vocês pegarem lá no livro único, ele é dividido a flexão assimétrica em 3 tópicos. Eu vou abordar só um, que eu acho que é o mais importante, e é o mais prático também. Os outros 2 a gente deixa para depois.
Então, vamos pensar que eu tenho uma viga, eu tenho uma estrutura, ou qualquer coisa, ou qualquer objeto, que tenha um furo. Olha só, eu tenho, por algum motivo, na minha viga, na minha coluna, na minha estrutura, eu preciso fazer um furo para passar um rebite, para passar um parafuso, para ter um elo de ligação. E aí, o que acontece? O que acontece é que nesse diâmetro aqui, me gera um concentrador de tensão. E o que eu quero responder hoje nessa aula é qual a tensão máxima de compressão que vai atuar na região próxima desse raio e qual a tensão de tração máxima que vai atuar na região próxima desse raio. Se eu pegar só essa região daqui, ó, eu não precisava dessa matéria. Eu podia usar o conceito que a gente já tem do passado, de flexão, ou de carga normal, que a gente viu lá na resistência dos materiais 1. Mas, perto dessa região, ou próximo da região do furo, eu tenho que utilizar o concentrador de tensão, que é o que a gente vai ver agora. Bom, então, qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é que eu tenho um concentrador de tensão, e os concentradores de tensão são elementos sujeitos à flexão e ocorrem em pontos de mudança de seção transversal, causadas por entalhes e furos. Então, por algum motivo, eu precisei furar, eu precisei fazer um entalhe na peça, para que ela seja montada junto com outra peça, e essa mudança na seção transversal vai gerar o quê? Vai gerar pontos de tensão e deformação, que são não lineares. Se fosse linear, estava fácil, né? A gente pegava uma variável e resolvia. Mas ele é não linear. Quanto mais severa a mudança, maior o concentrador de tensão. Ou seja, quanto maior o raio que eu tenho nessa minha mudança, de um raio de uma superfície para outra, maior vai ser o meu concentrador de tensão. Então, para um projeto de estrutura, é necessário conhecer a distribuição de tensão em torno dessa mudança. Porque a tensão normal máxima vai ocorrer aonde? Onde tiver a menor área de seção transversal. Por que isso? Porque tensão é força dividido pela área. Então, quanto menor a área, maior a tensão. Para resolver esse problema, foi criado um fator de tensão de concentração denominado K. E ele foi determinado por meios experimentais. E é uma função apenas da geometria da estrutura. Então, qual que é a ideia de quem fez esse experimento? Então, bom, deixa eu pensar. Então, eu pego uma peça com um determinado raio, eu sei toda a geometria da minha peça, eu sei o modo de elasticidade, eu sei todas as dimensões da peça. Eu vou lá e faço um ensaio. E aí eu sei quanto é a tensão, eu meço quanto é a tensão próximo do meu furo. E aí eu consigo gerar esse tipo de diagrama. Esse tipo de diagrama, a gente tem duas situações. Olhem só, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício com isso. Vamos dizer assim, condição A e condição B. Tá? Vai escrever no mouse, às vezes é ruim. E condição B. A condição A, eu tenho uma peça que tem uma determinada dimensão D maior, D maiúsculo. Pensando que essa peça fosse circular, seria um diâmetro maior. E aqui eu tenho um D menor, um diâmetro menor com um raio R minúsculo. No caso da condição A, olha só, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 curvas.
Cada curva, tá vendo? Tem um 3, essa curva que é um exponencial. Tem um 3, tem um 2, 1,5, 1,2, 1,1, 1,02, 1,01. O que é isso? É a divisão do Dzão dividido pelo Dzinho, ou seja, a divisão da parte maior da peça dividido pela parte menor da peça. E aqui no eixo X, eu tenho R sobre D. Então, é o R menor, o raio que faz essa direção aqui, do Dzinho para o Dzão, dividido pelo D minúsculo. Então, eu fiz a conta lá e o meu raio deu 0,005. E o meu D sobre D deu 3. Então, o que eu vou fazer? Aonde que os dois se encontram? O 0,05 se encontra com 3. Se encontra aqui. Opa! Então, ele vai dar algo entre 2,4 e 2,6. Não sei aí, um 2,45, um 2,47, por aí. No D é a mesma coisa. Na condição B é a mesma coisa. O que muda da condição A para a condição B? A tipologia da peça, lógico, né? Que aqui eu tenho dois raios, eu tenho um retângulo com dois raios ao centro. E essa diferença de geometria me gera essa diferença de gráfico. Se a gente pegar aquele mesmo 0,05 para o 3, apesar que aqui não tem, que aqui só tem o 2, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 0,05 para 2. 0,05 para 2 vai dar algo em torno de 2,3. E 0,05 para 2 nem vai dar, está acima. Então, deixa eu fazer 0,1 para 2, vai dar 1,9. 0,1 para 2 vai dar mais ou menos 2,3. Mas vocês conseguem enxergar aqui para o mesmo valor de D sobre D e o mesmo valor de R sobre D, a condição B tem um K maior, porque ela está concentrando mais tensão, porque eu tenho dois raios aqui, ó, tenho um raio aqui embaixo e eu tenho um raio aqui em cima. Então, nesse caso aqui, o meu K vai ser um pouco maior. E qual que é a fórmula? A fórmula é o momento de flexão é K vezes MC dividido por I. Ou seja, a nossa fórmula de momento de flexão, tensão por flexão, ela só ganhou um K. O resto continua igual. Ok? Beleza. Essa segunda figura que tem aqui, eu acho que ela até está um pouco ruim de ler, né? Qual que é a diferença dessa figura para a do slide anterior? É que lá só tinha o D sobre D, que aqui ele está chamando de W sobre H, de 3. Aqui eu tenho um W sobre H de 4, e aqui eu tenho um W sobre H de 4. Então, eu tenho uma curva a mais do que o anterior. Se a gente tiver algum exercício que a gente precise, e a gente vai ter, a gente vem e olha aqui. Se não, a gente pode olhar em qualquer um dos dois. Os dois são quase praticamente iguais, né? Porque o tipo de ensaio é o mesmo. Então, esse daqui é de um livro, o do slide anterior é de outro livro, mas o resultado experimental é o mesmo. Então, determine as tensões normais máximas para a figura abaixo. A tensão de escoamento é de 500 megapascais. Gente, eu vou dar uns 5 minutos para vocês pensarem como resolver essa questão, tá? E aí a gente discute ela, pode ser?
Só para vocês pensarem um pouquinho aí como vocês fariam. Alguém tem ideia de como que a gente vai fazer para achar o K? Não. Não. A gente tem que usar aquele diagrama que a gente mostrou lá. Para usar aquele diagrama, a gente precisa de duas informações. Dzão dividido por Dzinho e o R dividido por D. Está aí na tela. Dzão dividido por Dzinho. Quanto que é o valor maior? O valor maior é 120 milímetros. Quanto que é o valor menor? O valor menor é 80 milímetros. 120 dividido por 80 é 1,5. Se vocês olharem na figura, o raio vale 16 milímetros e o Dzinho, que seria a dimensão menor, 80 milímetros, isso vai dar 0,2. Então, anotem aí esses dois valores. Dzão sobre Dzinho, 1,5, R sobre D, 0,2. E a gente vai lá e vai achar o K. Então, vamos lá. O nosso Rzinho sobre D é 0,2. Então, 0,2 está aqui, ó. Ok? 0,2 é essa reta aqui. E o outro, Dzão sobre Dzinho, deu 1,5. 1,5, se vocês olharem nessa figura, é a terceira exponencial. Essa aqui, eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Essa daqui. Beleza, então é 0,2 com 1,5. Onde que o 0,2 encontra com 1,5? Vou até diminuir, peraí. 0,2 com 1,5 dá aqui, ó. Uma reta aqui em X, um pouquinho torto. Dá entre 1,4 e 1,6. Eu utilizei o valor aqui de 1,45, porque para mim ele não chega no 1,5. O 1,5 teria que estar um pouco mais para cima. O K, então, 1,45. Entenderam como que eu encontrei o valor de K? Sim? Sim, Thiago. Beleza. Então, o que precisa fazer é pegar esses dois valores, D sobre D, olhar aqui, R sobre D, achar no eixo X, achar a interseção de um com o outro e achar o K. Então, o K valeu 1,45. Olha só, já tem uma informação. Já tem uma informação. K igual a 4,5. Eu falei que a tensão é K vezes M, K vezes M vezes Y dividido por I. O K nós já achamos. Beleza. O M está dado aqui na tela. 5 quilonewtons por metro. Agora ficou faltando os dois, o Y e o I. O que vocês acham? Olha só, nós estamos calculando a tensão por flexão nessa região onde tem esse raio. Aonde vocês acham que vai ter o maior momento de inércia? No lado maior ou no lado menor?
No lado maior, eu tenho maior inércia do que no lado menor, porque é base vezes altura. Então, o lado que tiver menor inércia, que é o lado do retângulo menor, que seria esse lado aqui, ó, 10 do 80, é o lado que eu vou ter a minha maior tensão por flexão. Então, eu vou calcular a minha tensão baseada no valor na inércia do lado menor. Então, a tensão vai ser 4,5. Não, vamos fazer só inércia. Inércia vai ser, olha só, a minha base agora, a minha base é essa largura aqui, ó. Tá? E a minha altura é 80. A base é 0,02, a altura é 0,08 elevado ao cubo, elevado ao cubo, dividido por 12. Esse valor vai dar 8,357 vezes 10 elevado a menos 7 metros a quarta. E o nosso Y vai valer 40 milímetros. Pessoal, por que é 40 milímetros? Porque a nossa linha neutra, ela está passando aqui no meio. Então, eu tenho 40 para cima, eu tenho 40 para baixo. Agora, é só fazer a conta. Y é igual a 0,04 metros. Vai ser 1,45 vezes o momento, 5.000 newton-metros, vezes 0,04 metros, dividido por 8,357 vezes 10 elevado a menos 7 metros a quarta. E aí vai dar metro quadrado, corta com metro a quarta, dá newton por metro quadrado é pascal. Esse valor aí dá 339,89 megapascal, vou arredondar aqui para 340 megapascal. E a gente conseguiu entender o raciocínio desse exercício? Sim, Thiago. Então, beleza. Então, já que vocês entenderam, façam esse aí para mim, por favor. Só um detalhe. A espessura aqui vale 6,25 milímetros e o raio também vale 6,25 milímetros. Então, esse raio aqui vale 6,25 e essa espessura aqui também vale 6,25, ok? São duas coisas diferentes e nós vamos precisar das duas. O D maior vale 100 e o D menor vale 25, ambos milímetros. Então, se a gente for lá naquela tabela, quais os valores que a gente tem que achar na interseção? E aí?
Ninguém tem nem ideia? Vamos lá, galera. Quer fazer, Thiago, pra gente? Não, querem que vocês fazem. Tá aí na tela, ó. É D sobre D. Bem tranquilo. 100 dividido por 25, não precisa nem de calculadora, ó. Dá 4. R sobre Dzinho dá 6,25. Esse precisa de calculadora, né? Dividido por 25 dá 0,25. Então, tem que ir lá no diagrama e achar a interseção. O eixo X vai estar 0,25 e uma daquelas curvas com valor de 4. E achar quanto vale o nosso K. Por isso que eu coloquei essa segunda folha, porque naquela primeira só tem 3, não tem 4. É 0,25 com 4. Então, 0,20 está aqui, 0,3 está aqui, 0,25 está no meio. Vou tentar fazer. E o 4 é a última exponencial que eu tenho, a última curva que eu tenho. E você vê que ela dá exatamente no meio, entre 1 e 4 e 1 e 5. Então, o nosso K vai valer 1,45. Para o exercício número 2. Ok? Vou voltar lá no 2. Então, o principal que a gente precisava era o K 1,45. O I é base vezes a altura ao cubo sobre 12. A minha base vai ser 25 milímetros, tá? 0,025. A altura Não, desculpa, a base é 6,25. 0,0625. A altura é 0,025 ao cubo dividido por 12. Olha só, aqui está a minha base, porque o meu momento está nesse sentido, e aqui está a minha altura. Esse momento de inércia, se a gente fizer a conta, deu 8,138 vezes 10 elevado a menos 9 metros a quarto. Bom, se a minha altura valeu 25 milímetros, o meu y tem que valer 12 milímetros e meio, ou 0,0125. Aí é só jogar na fórmula. Tensão, K vezes M vezes Y dividido por I. O momento. Tá. Ele foi a tensão de 126 megapascal. Então, eu vou ter que isolar o momento. O momento vai dar T vezes I dividido por K vezes Y.
É 126 vezes 10 elevado a sexta Pascal. Peso I, 8,138 vezes 10 elevado a menos 9. Vou colocar o dividido aqui embaixo. Metros a quarta, dividido pelo K, que é 1,45, vezes o I. Ô, gente, vezes o Y. Vezes o Y, 0,0125. Se a gente fizer essa conta toda, 54,69 newton-metros é o resultado da conta. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, só mais um agora para a gente poder fechar. E aí a gente vai ter um tempinho, a gente pode começar a falar de flambagem, mas só o inicinho mesmo, não vamos ver muita coisa, não. Então, esse exercício 2, ele é bem parecido com o primeiro. Ele deu o momento vale 2 kN. Ele deu o valor do raio, ele falou que esse raio aqui, ele vale 10 milímetros, e que esse raio aqui, ele vale 10 milímetros. Lá naquela tabela, a gente tinha duas tabelas, né? Tabela lado esquerdo e lado direito. A do lado esquerdo é a condição B, e a do lado direito é a condição A. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter um K para a condição B e eu vou ter K para a condição A. Então, mas como chegar nas condições é o mesmo, né? D sobre D e R sobre D. Quanto dá aí o D sobre D e o R sobre D? Façam aí para mim. Dzão sobre Dzinho é 150 sobre 100. E meio. R sobre Dzinho, o raio é de 10, o diâmetro menor, ou a distância menor, é de 100, 0,1. Então, eu tenho que procurar por 0,1 e 1,5. Ok? Então, vamos lá. Vou usar o outro, o primeiro, ele é mais visível, né? Vamos lá. 0,1. 0,1 está aqui. 1,5 é o terceiro. Então, olha só, ele dá basicamente em cima da linha, até facilita. Então, o K da condição B vale 1,8. K da condição B vale 1,8. Condição A, 0,1. Opa. 0,1 com 1,5. Esse cara aqui. Tá aqui. Eu considerei aqui 2,2. Eu dei uma arredondadinha para baixo. Poderia ser aqui um 2,25, 2,28. Eu deixei arredondado para 2,2. Então, cada letra A, 2 e 2. Ok? Vou pegar esses valores e vamos voltar lá na questão 3.
Então, da letra A, cada letra A, 2,2. Cada letra B, 1,8. Então, vamos lá. Vamos lá de novo. K de A, 2,2. K da figura B, 1,8. Bom, o I vai valer base vezes a altura ao cubo dividido por 12. Eu vou considerar a menor base. É 100, base. Não, desculpa, a base é 18 milímetros, 0018, e a altura é 100, Tem menor 01. base, Thiago? Oi? Tem menor base? Ou não é uma Não, regra? Não, é uma regra, por quê? Porque a gente está querendo achar o valor de maior tensão. Então, vamos imaginar que aqui... Vamos imaginar que aqui... Vai ser difícil... Tá. Vamos imaginar que nessa parte aqui, ó, de cima, que é menor, o meu momento de inércia é menor. Se o meu momento de inércia é menor do que essa parte aqui, que é maior, eu vou ter que a minha tensão de flexão nessa parte aqui de cima, próxima do raio, ela é maior do que nessa parte aqui de baixo, próxima do raio. Então, por isso, eu sempre vou utilizar a parte menor. Mas a nossa base, ela não é nem o 100 e nem o 150, ela é o 18. E a nossa altura é o 100 milímetros, 0,1. Se a nossa altura é 100, o nosso Y vai valer 50 milímetros, 0,05 metros. Ok? Entendi. Ok. Por aqui, deu 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarto. O momento foi dado, o K nós achamos, é só jogar na fórmula. Tensão na figura A vai ser K vezes M vezes Y dividido por I. Tensão em A, constante de A é 2,2, momento é 2.000 newton-metros, Y 0,05 metros, dividido 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarta. E aí eu vou ter uma tensão por flexão em newton-metros. Fazendo a conta, ela deu 146,67 megapascal. Ok? O que muda do A para o B? Só a constante. Tensão B, KB, o M não muda, o Y não muda e o I não muda. Então, a tensão em B, 1,8 vezes o momento 2.000, porque tem que ser em newton-metros, vezes 0,05 dividido por 1,5 vezes 10 elevado a menos 6 metros a quarta. Nós vamos ter uma tensão de 120 megapascal. Tiago, só tem como você me explicar só uma coisa?
Pode? O porquê lá no momento de inércia está 1,5 vezes 10 a menos 6 elevado a 4. O porquê desse elevado a 4? Só aí que eu perdi. Metros elevado à quarta. É a unidade. Se eu fizer a conta aqui, ó, base é metro, vezes a altura, que é metro ao cubo, eu vou ter metro elevado à quarta. Ok? Entendi. Entendeu? Se eu fizer essa continha aqui, vai dar 1,5 vezes 10 a menos 6 metros à quarta. Se eu colocasse milímetros, ia dar vezes 10 a sexta. 1,5 vezes 10 a sexta. Só unidade, beleza? Tranquilo. Então, a gente vê que essa peça da letra A, ela tem uma tensão de flexão, ela suporta uma tensão de flexão de 146,67, da B de 120. Bom, vai depender do meu projeto. Meu projeto eu posso fazer das duas maneiras? Posso. Então, qual que é mais seguro? Mais seguro a condição da letra A, porque ela vai resistir a um esforço um pouco maior, ok? Gente, então, com isso, a gente fechou a unidade 2. Então, a gente terminou a unidade 2. A unidade 2.1 foi flexão, tensão por flexão. Unidade 2.2, tensão por flexão composta. Unidade 2.3, tensão por flexão assimétrica. A gente acabou escolher aqui a concentrador de tensão como a parte mais importante desse capítulo. E aí a gente vai começar de um pedacinho de flambagem, vai ser uns 20 minutinhos só, no máximo uma meia hora. E aí daqui uma meia horinha a gente está finalizando a aula. Então, unidade 3. Então, nós temos primeiro bimestre, unidade 1 e 2, segundo bimestre, 3 e 4. Normalmente, por toda a questão que a gente parou por causa do coronavírus, a gente acabou atrasando. Já era para a gente ter começado a ver flambagem, mas a gente ainda tem 4 semanas, então não estamos atrasados. Flambagem em barras. O nome da unidade 3. A unidade 3.1 é estabilidade elástica. 3.2 é flambagem em barras articuladas. E depois 3.3, flambagem em barras elásticas. E depois 3.3, flambagem em barras plásticas, na condição plástica. Então, nós vamos ver cada um. Essa primeira, ela é mais uma fórmula genérica, um meio genérico, um meio, vamos dizer assim, teórico, da gente ver o que é flambagem. O 3.2 e 3.3 tem mais fórmulas e, consequentemente, tem mais casos práticos, tem mais contas para a gente poder fazer. Vamos lá. Então, primeiro, conceito de estabilidade elástica. Vamos falar o que é estabilidade elástica, daqui a pouquinho a gente fala o que é flambagem. Então, quando a gente vê resistência dos materiais, a gente vê três conceitos, né? Então, primeiro, e o que a gente está vendo nesse que é importante, é a estabilidade elástica. Ou seja, para que o nosso material tenha estabilidade elástica, eles têm que ter essas três condições. Tem que ter resistência. Se não tiver resistência, ele quebra por flexão ou por tensão normal. Tem que ter rigidez e tem que ter estabilidade. Tudo que a gente viu até agora em vigas, momento fletor, flexão composta, flexão assimétrica, é resistência. É a capacidade da nossa estrutura, da nossa viga,
de suportar o carregamento sem tensões excessivas. Ou seja, se a minha viga é de aço, o meu aço resiste a 200 megapascais, e eu estou colocando uma tensão maior do que isso, eu estou sujeitando a minha peça à flexão. A rigidez é a capacidade de suportar o carregamento sem deformação específica. Então, quando a gente está falando de rigidez, a gente está falando de compressão. Então, estamos pensando numa coluna que vai estar sendo comprimida, como se fosse essa minha caneta, ou seja, eu estou comprimindo ela, uma coluna de um prédio está sendo comprimida. Eu posso comprimir? Posso. Eu posso deformar? Posso. Mas desde que a minha deformação não seja excessiva. E a estabilidade é a capacidade de suportar o carregamento sem mudar o seu estado inicial de equilíbrio. Ou seja, eu posso comprimir a caneta, a viga não, a coluna? Eu posso. Mas quando eu tirar a carga dela, ela tem que continuar no mesmo modo. Não pode estar deformada. Ok? Então, o que é a flambagem? Aí entra o conceito de flambagem que a gente vai utilizar. A flambagem nada mais é... Só um minuto, gente. A flambagem nada mais é do que a capacidade de um corpo suportar um carregamento sem sofrer mudança brusca de configuração ou deflexão. Então, isso daqui, ó, que está nessas duas figuras, que são basicamente a mesma figura da mesma coluna, é o que a gente não quer. A gente não quer que essa coluna se flambe. E o que aconteceu aqui? A nossa estrutura ela deixou de ser estável e passou a ser instável. Ou seja, a qualquer momento, essa coluna pode cair. Ok? Bom, então, por definição, que tem duas definições, de flambagem e de coluna. Então, a coluna é um elemento comprido e esbelto que está sujeito à carga de compressão. Ou seja, eu tenho uma superfície grande e fina, então a minha altura H é muito maior do que a minha base e ela está sofrendo compressão. Então, isso é o que a gente chama de coluna. E a deflexão lateral que sofre é chamada de flambagem. Então, imagina que esse cara, essa barra, está aqui, e aí eu vou comprimir. No que eu vou comprimir, o que ela vai tender a fazer? Ela vai tender a fletir. Lógico que aqui não está o melhor desenho possível, porque o mouse não deixa, mas ela tem essa tensão, ela tem essa deformação que faz mais ou menos uma parábola. Tá, eu posso fazer uma determinada deflexão, só que ela não pode ser excessiva. E aí, daqui a pouco, a gente vai ver alguns parâmetros para saber o que é muito ou pouco excessivo. Bom, 3 coisas geram o colapso de uma estrutura. Esgotamento da capacidade de resistência. Isso aqui a gente já viu na unidade 2, seção 2.1, 2.2 e 2.3. E agora é o que a gente vai ver nesses dois aqui. Inutilização da mesma por deformação excessiva. Se eu tiver uma deformação muito grande, ele vai gerar flambagem. E instabilidade do equilíbrio, que é a própria flambagem. Então, são 2 temas
um dentro do outro. Bom, então, em geral, a flambagem provoca uma falha súbita e catastrófica. Um prédio pode cair, assim como a gente teve um caso em Recife no ano passado, onde uma coluna desabou um prédio, não sei se todo mundo lembra. E uma coisa simples pode destruir algo muito sério, né? Bom, então vamos lá. Então, a nossa coluna, ela foi projetada para que ela seja capaz de suportar essa carga crítica. Eu estou chamando de P é carga, CR de crítica. A carga máxima que a coluna pode suportar sem que ocorra a flambagem é chamada de carga crítica. Então, se eu pego um prédio e coloco uma carga crítica nele, ele vai estar igual a essa figura aqui. Se eu vou lá e coloco mais carga, o que acontece? Acontece isso daqui. Ela vai começar a deformar, 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 até que em um determinado momento ela vai chegar num ponto que ela não volta mais para trás e ela flamba. Tá? E o que a gente quer? A gente quer que isso não ocorra. Então, as nossas cargas têm que ser sempre menores do que as nossas cargas críticas. Ok? Bom, equilíbrio. Então, a gente tem 3 tipos de equilíbrio. A gente tem equilíbrio estável, ou seja, a minha coluna, ela estava numa posição, eu pus carga, tirei carga, e ele voltou para a posição inicial. Neutro. Eu coloquei carga, tirei carga, e ele deve manter como foi deixado. Então, ele vai continuar da mesma maneira. Instável. Eu coloco carga, eu tiro carga, e ele não volta ao estado inicial, que é esse caso daqui, que é o caso dessa coluna aqui. Beleza, mas e aí? Como que a gente pode fazer uma fórmula matemática simples para que a gente possa calcular a minha carga crítica, tá? A gente vai ter algumas cargas críticas diferentes, condições diferentes, e eu vou falar a primeira delas hoje, depois a gente deixa as outras para os outros dias. Então, vamos lá. Então, vamos imaginar aqui que eu tenho uma condição de uma coluna. A minha coluna ela está fixa, com apoio fixo em B, com apoio fixo em A. E aqui eu tenho uma viga só, mas aqui no meio eu falo que eu tenho uma mola. Digamos assim, é uma ideia que quando eu tento empurrar essa carga e tento fazer isso daqui, essa parte da coluna tenta voltar para cá. Então, é como se fosse uma mola mesmo. Esse símbolo vermelho que está aqui com um K minúsculo, ele funciona na ideia de uma mola fictícia. E ela tem um valor como se fosse um valor do módulo de elasticidade. É um valor que é dado, tabelado para cada material. E aí, o que eu fiz? Eu vim aqui, peguei esse cara aqui, opa, mas aqui tem 2, né? Pá, vim aqui e dividi e fiz somatório dos momentos com essa seção C. Então, o somatório dos momentos dessa seção C vai dar o momento menos essa carga aqui, carga P, vezes L sobre 2, porque esse comprimento aqui é metade de L, L sobre 2, descendo de θ, porque nós estamos fazendo um momento em função do ponto A. É igual a 0.
tá? E o momento vale K, que é esse K aqui, vezes 2θ. Força vezes distância. A distância é 2θ e a força é K. No próximo slide, a gente vai ver que o seno de θ pode valer θ quando os ângulos forem pequenos. E aí, esse θ vai cortar com esse θ, e aí o ângulo vai sumir. E aí eu vou ter carregamento e comprimento e K. Eu consigo isolar o P e achar uma fórmula de carga crítica. Vamos lá, nesse slide a gente fecha tudo. Então, aquela mola fictícia que eu mostrei ali no ponto C, ela causa um momento M na estrutura, que faz com que a barra tenda a voltar para a posição original, que é o que eu falei no slide passado. E a força P tende ao aumento do deslocamento lateral no ponto C. Bom, então, se eu tiver uma força P pequena, a minha barra sempre tende a voltar ao original. Mas se a minha força P não for pequena, a gente tende a sair. Então, se a força P for pequena, a gente tende a ter um equilíbrio estável, porque ela tende a voltar para a posição estável. Mas se a força P for elevada, a ação do momento M, não tem a capacidade de voltar ela para a condição estável, ela pode ficar instável. E para calcular essa carga crítica, que é acima dela é instável e abaixo dela é estável, e no meio dela é neutro, eu tenho que, para pequenos deslocamentos, seno de θ é θ. Bom, se o ângulo fosse grande, ele já teria flambado há muito tempo. Então, eu posso fazer a presunção, posso falar que seno de θ é pequeno e que o seno de θ é aproximadamente θ. O que vai acontecer? Seno de θ vai cortar com θ. 2 vai passar para lá. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes K sobre L. Então, se eu quiser saber se a minha superfície vai ser estável ou instável, eu preciso o quê? Do valor do K e do comprimento da minha coluna. Bom, se eu tenho um prédio, se eu tenho uma biblioteca, se eu tenho um estacionamento, o que for que tenha uma coluna, primeira coisa, eu vou ter o comprimento daquela coluna. Segunda coisa, eu vou saber de qual material é feita aquela coluna, então eu posso ir lá na tabela e saber quanto vale o K para aquele material. Então eu consigo fazer a conta. Ok? Na aula da semana que vem, a gente vai pôr mais alguns dados e que vai ficar um pouco mais real. Por enquanto, é só ter uma ideia de estabilidade, tá? Então, carga crítica. Se ela for menor que 4K sobre L, equilíbrio estável. É aqui que nós queremos ficar. Nós não queremos sair daqui, tá? 4K, carga crítica for maior do que 4K sobre L. Equilíbrio instável. Eu não quero isso aqui. Se isso aqui acontecer, o que vai acontecer? A minha garagem, o meu estacionamento, o meu prédio, ou qualquer coisa que esteja sendo suportada por essa coluna, vai por água abaixo, vai cair. E o caso que está no meio, né? Ou seja, se a minha carga for exatamente igual a 4K sobre L, eu tenho um equilíbrio neutro, ou eu tenho a carga crítica. Então, nós vamos trabalhar sempre para que a gente esteja abaixo do nosso equilíbrio estável. Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo. Aí, no caso, a minha dúvida é o seguinte, no caso, a gente não quer o equilíbrio instável, né? De forma alguma. A gente quer chegar até o neutro. Então, essa fórmula, no caso, tipo assim, eu não
eu utilizo aquela primeira e, de acordo com o resultado, eu consigo saber qual dos três que é. Isso, exatamente. Esse caso aqui, na aula da semana que vem, a gente vai ver. Esse caso aqui, ele é para a condição em que o ponto B está fixo e o ponto A está fixo. Tá? Por exemplo, eu vou só passar um slide aqui, mas a gente não vai chegar a ver isso hoje, não. Esse exemplo aqui, ó, o A está fixo, o ponto que seria lá atrás, o ponto B está fixo, mas em cima ele não está fixo. Então, em vez de ser 4K sobre L, vai ser K sobre L. Tá? Então, a gente vai ter algumas condições e, dependendo dessa condição, a fórmula vai mudar. Mas a ideia é essa, eu tenho uma fórmula, por exemplo, essa aqui, K sobre L, eu vou lá, faço a conta. E aí eu vi lá na conta que a minha carga deu, não sei, 100 kN. Se o peso que está suportando esse sistema aqui for maior que 100 kN, ele vai ser instável. Se for menor, ele vai ser estável. E se for exatamente 100, ele vai ser neutro. Ok? Entendi. Nessa ideia aqui, ó, desse gráfico, é bem isso que a gente está falando. Se a minha carga crítica ela for de 0 até a carga crítica, eu tenho equilíbrio estável. É o que a gente quer, é onde a gente quer ficar. Se eu estiver exatamente no ponto da carga crítica, eu tenho equilíbrio neutro, e se eu estiver acima, eu tenho o equilíbrio instável. Não quero isso, quero equilíbrio estável. Só para a gente fechar aqui e explicar uma outra coisa, mas aí a gente vai deixar isso para a próxima aula. Esse é o último slide. Então, quando a gente fala do conceito de carga crítica, a gente está fazendo aqui algumas hipóteses de que é um conceito com um comportamento extremamente, que eu vou falar, linear, né? Então, eu tenho uma solução linear. Então, é uma função direta com uma variável K, uma variável L, duas variáveis, né? Mas ela é linear. No mundo real, o que acontece? No mundo real, a gente tem, se a gente quisesse uma solução exata, a gente ia ter uma função que seria uma parábola, que é essa aqui, solução exata. Tá? Por quê? Porque o material do concreto, da madeira, do aço, ele vai ter deformações, ele vai ter microtrincas, enfim, vão ter várias condições que fazem com que a nossa solução ela não seja linear. Mas, para esse efeito de estabilidade, somente para o efeito de estabilidade, a gente pode utilizar essa solução linear. E depois, se a gente está utilizando um material específico, a gente pode procurar uma solução exata. Mas para quando que fica isso daqui? Isso daqui fica para uma pós-graduação, isso daqui fica para um estudo mais avançado. O que a gente está querendo aqui na graduação é ver apenas a solução linear. Ou seja, o que eu estou falando é, existe uma solução exata, mas nós não vamos preocupar com ela, vamos preocupar somente com a solução linear. Na seção 3.2, que a gente vai ver na semana que vem, a gente vai ver a carga crítica de Euler, que é uma outra formulação, que aí já entra modo de elasticidade, já entra momento de inércia, e aí já começa a ser algo melhor do que a solução linear, mas ainda assim não chega na exatidão ou na propriedade da solução exata. Gente, alguma dúvida na aula de hoje? Eu vou falar aqui o que a gente vai ver na semana que vem. A gente vai ver esse método de equilíbrio para a barra vertical, fazer um exercício, método de equilíbrio para a barra horizontal. Então, se a gente tivesse o exemplo de uma viga, por exemplo, como coluna, né? Não é tão comum, fazer alguns exercícios, tá? E aí depois a gente vai para o 3.2. Então, assim, parte do 3.1 a gente viu hoje. A outra parte do 3.2 a gente vai ver
na semana que vem. Eu vou parar a gravação aqui